Então, dando continuidade em relação ao ciclo de vida de elaboração de um projeto, em que citamos as questões e os apontamentos sobre a questão da análise, né, do projeto, a implantação, as ações do projeto, o monitoramento, a avaliação e resultado. Também nós podemos estar apontando, fazendo breves apontamentos de forma mais, vamos dizer assim, simples, né? Que é algo que muitos já trazem em relação à questão central de um projeto, as questões centrais, né? Quando se pensa em iniciar um projeto, a primeira pergunta que se vem na cabeça é o que se deve fazer, né? O que se deve saber sobre um projeto, né? Então, é a primeira pergunta que temos. É algo que está correlacionado quando se inicia, né? Se resolve iniciar um projeto, se faz uma pergunta, que essa pergunta ela é algo vivo, né? Ela é autêntico, ela expressa uma real preocupação sobre o que está se planejando, né? O que está se propondo a formalizar sobre a questão que é uma questão que tem um certo poder de tocar, né? Uma ou mais pessoas, né? E que também essa questão do projeto, ela é algo que ela vem em forma de uma análise de abrir, né? E buscar informações em torno de algo que precisa ser respondido através de sim ou de não, né? Então, essas perguntas é o primeiro questionamento que se deve ter. Outro aspecto muito importante é sobre a questão do público-alvo, né? Do nosso público-alvo. É algo que temos que ter uma certa preocupação, porque a pergunta inicial que se deve ter em relação a esse público-alvo também é algo que vai nos motivar muito em relação à situação, à determinação do público que pretende se trabalhar, a condição crítica, né, que esse público está passando, quais os problemas, as necessidades, né, que esse grupo traz, né, de primeiro momento para ser trabalhado nesse projeto. Então, são aspectos extremamente importantes que temos que estar atento, né, sobre esse público-alvo, né? A questão também da definição do projeto em relação ao ambiente, a forma que vamos explorar, as perguntas que serão necessárias se fazer para esse grupo, se são perguntas claras, né, que esse público vai entender, né, porque daí nós vamos ter dados, né, e esses dados eles podem ser resultados através de termos em forma de números, de fotos, de reportagens, elementos que são atuais e também elementos históricos, como eu falei para vocês anteriormente, que se trabalha o projeto com aspectos de passado, né, e futuro, né? Então, é sobre essa questão bem aí que se tem essas questões também históricas, que também são aspectos, né, que devem ser bem interpretados e são transformados em informações. E essas informações, elas serão ampliadas, né? Elas irão gerar discussões, e essas discussões, elas têm um objetivo, né? Que é levar esse grupo, esse público-alvo envolvido a se fortalecer de acordo com a capacidade, né, de cada um, né? Então, são aspectos importantes, ou melhor, questões centrais importantes
em relação ao projeto, que são as perguntas que temos que saber trabalhar, o público-alvo e os dados que vamos obter, né? E algo muito importante em relação ao objetivo, que é uma ferramenta, né? Eu considero como ferramenta, a primeira ferramenta de um projeto, que o objetivo principal, ele traz ali uma chuva, né, de ideias que precisamos definir em relação às questões do projeto, as demais questões do projeto, porque são o objetivo, ele traz questões que são geradoras, né, de ideias, né, mas nós precisamos saber o que podemos e o que devemos fazer em relação a essa primeira ferramenta. Nós precisamos saber descrever um bom objetivo, precisamos saber o produto desse objetivo e saber se ele também, esse objetivo, ele é algo imprescindível, né? De que forma, professora? Um objetivo, por exemplo, quando se fala de objetivo, ele é algo que ele vem para definir o foco do projeto, né? E descrever o público-alvo, né? Então, quando vai se fazer essa descrição, nós temos ter no mínimo 6 pautas, por exemplo, distribuir, um exemplo, distribuir cartões para os participantes, né? Outra, nós podemos lançar tarefas para que eles se inscrevam, se identificam. Depois nós temos apontamentos como recolher os cartões com as informações. Também nós precisamos fazer pautas, organizar essas informações, esses questionamentos que foram coletados. Precisamos também alinhar, né, os assuntos, né, esses dados que foram coletados. Precisamos também trabalhar as questões do foco do projeto. Em relação aos produtos, é algo que nós precisamos contemplar em painéis, trabalhar o painel de forma de colunas, com cartões, sempre muito utilizados, centralizar as questões que foram escolhidas. Também precisamos definir o nosso público-alvo, né, nesse primeiro momento, que é algo imprescindível, que eu falei para vocês, que é algo imprescindível, é não julgar, né? Não fazer julgamentos imediatos em relação às ideias que foram coletadas. Deixar que cada sujeito ele faça o exercício ali, demonstre os seus aspectos em relação às questões que pretende se trabalhar, é muito importante para que depois possamos alinhar e nos dar um direcionamento em relação à questão do que precisamos trabalhar, né? Precisamos fazer descrições de produtos, não esquecer de trabalhar esses aspectos. O título do projeto é algo que a gente precisa colocar, né, para ser pensado, né? Um nome que possa também estar atraindo quem lê, né? Ler e saber mais sobre o projeto é importante. Um nome que pode identificar, né, o projeto. O título do projeto ele é algo que precisa vir chamar muita atenção de forma bem identificada, né? Por um senso comum, né? Ter bastante clareza, ser bem observado, e as pessoas tenham um entendimento sobre a questão do título do projeto, é muito importante. Outra particularidade em relação à análise situacional é sobre a questão dos problemas, né? Que é tudo o que torna algo difícil, né? Em relação a isso, nós precisamos resolver uma situação de forma que ela seja algo que tenha uma condição, né, adversa e contrária ao bem-estar aos envolvidos. Então, nessa determinação da situação, muitas das vezes é complicado a gente resolver
é uma situação, mas precisamos trabalhar de forma que venha a ter um resultado complexo, né? Mostrar a complexidade daquele problema, né? Então, é muito importante, porque vimos que o projeto, ele passa por várias etapas, que aqui ele está bem resumido, em simplesmente iniciar, planejar, executar e fechar. Mas será que é só isso mesmo? Né? Nós precisamos trabalhar também a identidade do projeto, né? Saber que essa identidade ela vai reunir referências para o grupo de trabalho, o grupo que vai apoiar aquele projeto em relação a princípios, a métodos, né, que os princípios eles são fundamentos que um grupo precisa acreditar, né, dentro de um projeto. O método é algo que é uma maneira de agir, de implementar o trabalho ali que vem referenciado teoricamente naquele projeto, da forma como ele vai ser utilizado, porque tem aspectos importantes nessa questão da identidade de um projeto, que se trabalha a questão da história, quando e como surgiu, quem era, o que era, de onde veio essa herança, né? De trabalhar esse projeto naquele determinado território, né? Por exemplo, algo que também precisa ser delimitado é a questão do número de pessoas, as experiências anteriores, as parcerias, a missão que esse projeto tem, né? Porque dentro dessa questão da missão, logo após nós temos aspectos importantes de um projeto que aqui eu não venho discutir muito, mas tem a questão dos princípios a ser trabalhados, que são a lista de princípios, os métodos que são trabalhados, e logo após nós temos os objetivos de resultados, né? Que tem os objetivos gerais e os específicos, que sabemos que o objetivo geral, ele é algo que vem referir, né? Algo que é esperado ao público, né? E após isso se cumpre todas as ações que são planejadas no projeto, né? Mas para isso nós precisamos saber quais são as mudanças que esperamos em relação ao público-alvo, né? Qual as abrangências que vai ser trabalhado, que vai impactar, e os objetivos específicos do projeto. Também sabemos que ele é algo que ele vai referir aos resultados, né, de mudanças esperadas nas diferentes linhas de que vamos trabalhar ou as estratégias que iremos utilizar para atuar com o nosso projeto. Então, isso é muito importante, entendermos esses aspectos fundamentais do projeto, assim como a justificativa do projeto, né? A justificativa do projeto, ela é algo que ela visa o aproveitamento do momento, né? Do momento que estamos estabelecendo o nosso projeto, e de uma forma que seja uma relação com linguagem clara e objetiva, sem confundir, né? Sem trazer polêmicas, discussões, né? Desnecessárias, né? Reforçar a escolha social que precisamos trabalhar com aquele público-alvo, né? Então, extremamente importante, né? Também outro aspecto que é muito importante é olhar para as necessidades e as capacidades daquele público, selecionar as melhores informações que pudermos passar para aquele grupo através do projeto. Isso é muito importante, isso nos dá um certo respaldo de análise, né, em relação à situação e à descrição dos objetivos que lançaremos no projeto como um todo, tanto de forma geral como de forma específica, né? E isso é algo que tem de ser justificado no projeto, porque a justificativa de um projeto ela é exatamente algo que traz atenção e a situação atual.